Imagine um país inteiro segurando a respiração. É madrugada em Brasília, 14 de março de 1985. Nos corredores frios de um hospital militar, um homem de 75 anos é empurrado em uma maca, cercado por médicos que murmuram termos técnicos. Do lado de fora, câmeras de TV, repórteres, soldados. Dentro do centro cirúrgico, o coração que deveria comandar o Brasil nos próximos anos está prestes a ser aberto. Faltam menos de 24 horas para a posse. A faixa presidencial já está passada a ferro. O discurso está pronto. O carro oficial foi polido, mas o presidente eleito está deitado, imóvel, sob a luz branca de um bisturi. Do outro lado da cidade, em um apartamento silencioso, um homem assiste às notícias pela TV. Ele foi o grande derrotado do colégio eleitoral, o rival. Se aquele coração falhar, se aquele corpo não resistir, todo o jogo político poderá ser refeito. Em segundos, a derrota pode virar oportunidade. O nome desse rival ecoou por meses nas ruas, nos jornais, nas passeatas. Paulo Maluf. A pergunta que paira no ar é brutal. De que adianta vencer o inimigo político se você perde a corrida para o tempo? Enquanto os médicos iniciam a cirurgia de emergência, vamos voltar no tempo. Recuar décadas, sair do hospital, sair de Brasília e entrar em uma rua de paralelepípedos, de manhã cedo, em uma pequena cidade de Minas Gerais. Porque para entender como Tancredo de Almeida Neves chegou à beira da presidência com o relógio contra ele e um rival à espreita, é preciso começar no ponto em que nada disso fazia sentido. Quando ele era apenas um menino magro, de olhos atentos, correndo pelas ladeiras de São João del Rei, a cidade acorda com o som dos sinos das igrejas barrocas. É 1910, começo do século XX, e o Brasil ainda engatinha como república. Nas casas de fachada simples, o café é coado em pano. Nas esquinas, homens discutem política em voz baixa, ainda com o eco da monarquia recente misturado ao medo de um país que não sabe bem o que é ser democrático. Na casa da família Neves, porém, política não é um sussurro, é assunto de mesa. Tancredo nasce em um lar onde a conversa sobre poder e justiça se mistura ao pão e ao café com leite. O pai, Francisco de Paula Neves, homem de respeito na cidade, fala com gravidade sobre leis, sobre decisões, sobre responsabilidade. Ali, naquele ambiente de madeira escura, crucifixo na parede e estante com poucos, mas marcantes livros, o pequeno Tancredo aprende uma lição que não o abandonaria nunca. O poder não é um enfeite, é um peso. Ele cresce observando. Observa o contraste entre as igrejas douradas e a pobreza estampada nas roupas rasgadas dos trabalhadores. Observa o brilho das solenidades e o silêncio duro da cozinha das casas simples. Ainda garoto, descobre que alguns mandam muito e muitos não mandam em nada. Na escola, Tancredo não é o mais forte, nem o mais alto, nem o mais barulhento. Mas é o que escuta. O que presta atenção nas entrelinhas? O professor faz uma pergunta sobre história, e aquele menino, que os colegas consideram calado demais, responde com uma clareza que espanta. Ele lê jornais velhos que chegam atrasados do Rio de Janeiro, capital federal, e devora notícias sobre debates no Senado, crises, renúncias, revoltas militares. O mundo parece enorme, longe, mas ao mesmo tempo acessível. Como se de alguma forma aquele menino pudesse um dia estar lá dentro. O Brasil, porém, não é um lugar gentil para quem sonha com política. O país troca de presidentes em meio a conspirações. Militares rondam os bastidores das decisões. Golpes não são exceção, são quase rotina. E Tancredo cresce sabendo que, se quisesse entrar nesse jogo, teria que aprender a caminhar na borda do abismo. Quando chega a hora de deixar São João del Rei para estudar direito em Belo Horizonte, ele se despede da cidade como quem promete voltar. Não é uma despedida qualquer. Ele não sai apenas para ter um diploma. Sai com uma fome escondida. Entender as engrenagens do poder. No trem que serpenteia as montanhas de Minas, o jovem Tancredo olha pela janela e pensa em algo que não diz a ninguém. Um dia, essas mesmas montanhas vão ouvir meu nome em outro tom. Na faculdade de Direito, ele descobre um novo campo de batalha. Debates inflamados em salas abafadas, professores que citam Cícero, Rui Barbosa, juristas europeus. Fumaça de cigarro, papel rabiscado, vozes sobrepostas. Tancredo não busca brilhar pelo grito. Ele brilha pela calma. Enquanto outros colegas tentam vencer discussões no berro, ele desmonta argumentos ponto por ponto com a paciência de um relojoeiro. É ali que, pela primeira vez, alguém diz em voz alta o que muitos pensavam em silêncio.
Esse rapaz tem jeito de político. Mas política não se faz só com discurso em sala de aula. Começa nos cafés, nos corredores, nas repúblicas de estudantes. Tancredo entra em diretórios acadêmicos, organiza debates, se aproxima de figuras influentes de Minas. Vai aprendendo a arte da conversa de canto de sala, do aperto de mão que vale um compromisso, do olhar que diz, ainda não, quando... A boca sorri, claro que sim. Enquanto isso, o Brasil ferve. A década de 1920 é um barril de pólvora. Tenentes se rebelam, oligarquias brigam. O café, não o da mesa, mas o da economia, ameaça ruir. Quando chega 1930, o país explode. A chamada Revolução de 1930 muda o jogo. Getúlio Vargas sobe ao poder, e a velha ordem é chacoalhada. Tancredo, agora um jovem advogado, observa tudo com atenção cirúrgica. Minas Gerais, seu estado, é peça central nesse tabuleiro. Ele entende desde cedo uma regra que muitos políticos demoram décadas para aprender. Não se sobrevive na política brasileira sem saber negociar, sem saber ceder um pouco aqui, puxar um pouco ali, dar passo atrás para avançar dois. A aproximação com a política prática vem através da vida local. Ele volta a São João del Rei não como um menino curioso, mas como o doutor Tancredo, advogado respeitado, já conhecido por sua serenidade e firmeza. Na cidade, problemas concretos o cercam. Falta de infraestrutura, disputas de terra, pequenas rixas que, nas mãos erradas, viram grandes brigas. É nesse ambiente que ele dá o primeiro passo formal na carreira que um dia o levaria a Brasília. Entra para a política municipal. É eleito vereador. Pode parecer pouco comparado a um dia quase se tornar presidente, mas naquele momento, aquela cadeira de madeira na Câmara Municipal é um trono em miniatura. É ali que ele testa seu estilo. Enquanto outros vereadores usam o microfone para ataques pessoais, Tancredo fala de ruas esburacadas, escolas sem material, transporte precário. Os adversários estranham. Esse rapaz não veio aqui para gritar. Veio para construir alguma coisa, comentam nos corredores. Mas na política, toda ascensão desperta olhos invejosos. Um outro vereador, ambicioso, vaidoso, vê em Tancredo um obstáculo. Não é Paulo Maluf. Ainda não, mas é o primeiro de uma longa lista de rivais que vão tentar frear aquele mineiro de fala mansa. Esse concorrente, que comanda um pequeno grupo na cidade, inicia uma campanha silenciosa. Cochicha que Tancredo é bom de conversa, mas não tem coragem de bater na mesa, que falta pulso, que um homem assim nunca vai chegar muito longe. O que aquele rival não entende é que Tancredo não anda na velocidade do impulso. Ele anda na velocidade da estratégia. Enquanto o outro faz barulho, ele costura alianças. Enquanto o outro distribui promessas vazias, ele aparece nas casas, ouve reclamações, deixa o povo falar. Numa política acostumada à imposição, ele traz algo que parece quase subversivo. A escuta, essa postura lenta, paciente, poderia ser um problema em um Brasil acelerado por golpes e crises. Mas curiosamente vira sua marca, ele aprende a usar o tempo a seu favor. O mesmo tempo que, décadas depois, lhe cobraria a conta mais cruel. No plano nacional, Getúlio Vargas consolida o poder. Vem o Estado Novo, um regime autoritário. Censura, prisões, silêncio nos jornais. Para um homem que acredita em instituições e diálogo, é como ver a casa da democracia pegar fogo e ser obrigado a assistir de longe. Tancredo não é um revolucionário de porrete na mão. Não é o líder de barricada? Ele prefere os bastidores. Mas não é cego. Sabe o que acontece com adversários, com jornalistas, com quem ousa discordar demais. A Segunda Guerra Mundial termina. O mundo fala em liberdade. E o Brasil, aos poucos, é obrigado a abrir de novo a porta da política. Cai o Estado Novo, surgem novos partidos, renascem esperanças. É nesse momento que Tancredo dá um salto maior. Ele entra para o Partido Social Democrático, PSD, uma das maiores forças do pós-guerra. Deixa de ser apenas uma figura local para se tornar um político estadual de peso. É eleito deputado estadual em Minas Gerais, depois deputado federal. Sai das ruas tortas de São João del Rei para os corredores lustrosos da Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então capital federal. Quando coloca pela primeira vez o pé naquele prédio imponente, sente a mistura perigosa de vaidade e responsabilidade. Ali dentro, discursos podem derrubar ministros. Uma frase no plenário pode incendiar jornais. Uma votação mal calculada pode destruir uma carreira. E mais, ali dentro não há inocência. Cada sorriso pode esconder uma punhalada. Cada aperto de mão pode ser o início de uma traição.
Ele logo percebe que sua maneira mineira de fazer política, a do acordo, da conversa suave, da escuta, pode ser sua arma mais poderosa. Enquanto colegas disputam holofotes, ele constrói pontes, fala com conservadores sem ser um deles, conversa com progressistas sem se comprometer com radicalismos. Vira, pouco a pouco, aquele tipo de figura que todos querem por perto, e poucos conseguem decifrar. Nos bastidores, porém, uma nova forma de rivalidade começa a se desenhar. Não é mais a disputa miúda de Câmara Municipal. É a briga por espaço em um sistema que se reorganiza. Alguns políticos de linha dura, acostumados a resolver conflitos na base do autoritarismo, desconfiam profundamente daquela calma. Veem em Tancredo a ameaça de algo que não compreendem. Um poder construído sem grito, sem porrete, sem humilhação. Esse embate de estilos, o da conciliação contra o da imposição, é o embrião de uma rivalidade que, anos depois, ganharia rosto em figuras como Paulo Maluf. O Brasil começa a se dividir, lenta e perigosamente, entre quem acredita no diálogo e quem aposta no atalho do autoritarismo. Tancredo escolhe seu lado cedo. Ele será, sempre, o homem do meio-fio, o que negocia na beira do precipício tentando impedir que o país caia. Cada discurso que faz na Câmara traz, ainda que de forma discreta, esse fio condutor. A defesa das instituições, do equilíbrio, da democracia ainda imperfeita. E, como toda figura que começa a incomodar sem gritar, ele chama a atenção de alguém que observa tudo do alto do Palácio do Catete. O nome desse alguém é Getúlio Vargas. Vargas, o pai dos pobres para uns, ditador para outros, enxerga em Tancredo um tipo raro de político. Firme sem ser estridente, leal sem ser submisso. Aproxima-se, testa, puxa para conversas reservadas, quer saber até onde vão as convicções daquele mineiro. Para Tancredo, é a chance de entrar, de vez, na cozinha do poder nacional. Não mais o salão, não mais os corredores, não mais a mesa lateral. A cozinha, o lugar onde se decide o que o povo nunca vê. Mas essa aproximação traz consigo um novo tipo de risco. Porque aceitar o convite de Getúlio significa caminhar na linha tênue entre dois mundos. O da autoridade forte que Vargas representa e o da democracia que Tancredo sonha preservar. Enquanto essa oferta se desenha nos bastidores, o Brasil acelera em direção a mais uma crise. Grupos militares se inquietam, a imprensa ataca, empresários pressionam. O país parece viver em um eterno estado de pré-explosão. E Tancredo, lá dentro, sente o cheiro da pólvora. Ele sabe que qualquer passo em falso pode transformá-lo de mediador em cúmplice, de ponte em alvo. Nos jornais, uma frase começa a circular. Tancredo Neves está sendo cotado para integrar o governo Vargas. A notícia corre, provoca ciúmes, desperta suspeitas. Rivais internos do PSD murmuram. Esse mineiro está subindo rápido demais. Virar ministro significa dar um salto vertiginoso, significa também atrair, pela primeira vez em grande escala, o olhar pesado daqueles que preferem a política de confronto. O tipo de gente que mais adiante veria em figuras como Paulo Maluf o representante perfeito de seus interesses. Em Brasília, em 1985, enquanto o bisturi se aproxima do peito aberto de Tancredo, há quem se lembre daquela ascensão lenta, calculada, paciente, do menino de São João del Rei ao deputado federal que agora está há algumas horas e alguns batimentos cardíacos da presidência, os inos e de fio é contínuo. Sempre houve um rival à espreita, um tempo correndo contra, um país prestes a explodir, e é justamente no momento em que parece prestes a alcançar o ápice de sua trajetória que o passado volta como um fantasma insistente, sussurrando a pergunta que o acompanhou desde os primeiros passos na Câmara Municipal. Até onde um homem pode ir se cada vitória o aproxima não só do topo, mas também do abismo? Ele aceita, não de imediato, não com euforia, aceita como quem assina um contrato com o próprio destino, lendo cada linha em silêncio e sabendo que, lá no rodapé, em letras miúdas, está escrito: você pode perder tudo. É 1953. Tancredo de Almeida Neves atravessa os portões do Palácio do Catete como novo ministro da Justiça e Negócios Interiores de Getúlio Vargas. Do lado de fora, a imprensa estampa manchetes em letras gordas. Do lado de dentro, o clima é de trincheira. O Brasil está dividido ao meio. De um lado,
trabalhadores empolgados com direitos recém-conquistados, sindicatos inflamados, discursos apaixonados nas fábricas; do outro, empresários assustados, militares desconfiados, uma elite urbana que odeia o populismo de Vargas. No centro dessa tempestade, um trio improvável. Getúlio, cansado, envelhecido, cercado. Carlos Lacerda, o tribuno da oposição, que dispara palavras como balas. E Tancredo, o mineiro de voz baixa, que entra na sala já sabendo que ali dentro cada minuto importa. Ele observa o velho presidente, os ombros pesados, o olhar de quem sabe que está encurralado. Doutor Tancredo, o senhor vem para nos ajudar a ganhar tempo, diz alguém próximo em tom quase de súplica. Tempo. Essa palavra volta como um eco que persegue Tancredo desde São João del Rei. Mas, se antes o tempo parecia algo que ele conseguia domesticar com paciência, agora é um animal selvagem, correndo solto pelos corredores do poder. Como ministro, ele precisa apagar incêndios em todas as frentes. Greves que ameaçam paralisar setores estratégicos. Denúncias de corrupção jogadas na imprensa como granadas. Conspirações de militares que falam, em jantares discretos, sobre salvar o país. O velho eufemismo para golpe. Do outro lado do tabuleiro, Carlos Lacerda vocifera na tribuna da Câmara, no rádio, nos jornais. Chama o governo de corrupto, acusa Tancredo de ser maquiador jurídico de um regime podre. Alimenta a fúria de quem quer ver o palácio, do catete esvaziado à força. Não é ainda Paulo Maluf, mas o estilo é o mesmo que, décadas depois, Maluf aperfeiçoaria em jingles e slogans. Um discurso duro, simplista, prometendo limpeza total e desprezando qualquer forma de conciliação como fraqueza. Tancredo responde de outra forma. Enquanto Lacerda grita, ele convida generais para conversas reservadas, chama líderes sindicais para reuniões longas, varando a madrugada. Se o senhor derruba o governo, o que vem depois? Pergunta, encarando um militar exaltado. Um país em paz? Ou um país em guerra civil? As noites viram madrugadas no gabinete da justiça, cinzeiros transbordam de bitucas. Pilhas de documentos crescem como muralhas de papel em cima da mesa. O telefone toca sem parar. Em cada chamada, um ultimato, uma chantagem, uma ameaça velada. Tancredo anda de um lado para o outro, mentalmente encaixando peças de um quebra-cabeça impossível. Segurar Vargas no cargo sem dar. O pretexto perfeito para o golpe. Então, em 5 de agosto de 1954, o país escuta um estampido que não é metáfora. Na Rua Toneleiro, em Copacabana, um atentado contra Carlos Lacerda termina com o Major Rubens Vaz morto. A explosão política é imediata. A República do Galeão, inquérito militar armado às pressas, transforma o episódio em munição para derrubar o governo. O nome de Vargas é arrastado para a lama, e com ele, todo o seu ministério. Dentro do catete, o clima fica irrespirável. Generais batem à porta exigindo a renúncia. A oposição saboreia a chance de varrer tudo. Tancredo passa horas em reuniões tensas, tentando evitar o desfecho mais brutal. Ele sabe que, se Vargas sair empurrado, o precedente abre espaço para uma era de quartéis mandando em tudo. Presidente, ainda há uma saída política, insiste. Getúlio ouve, cala, pensa. O relógio de parede marca o tempo com uma crueldade quase sonora. Na madrugada de 24 de agosto, a pressão chega ao limite. Tancredo participa de mais uma rodada de conversas, tenta alternativas, apela para a razoabilidade. Mas do lado de fora do palácio, tanques se movem, fardas se organizam. Editoriais de jornal praticamente anunciam um golpe já consumado. Vargas, isolado, escreve sua carta-testamento. Horas depois, um tiro ecoa no quarto presidencial. Getúlio Vargas se mata. E com esse ato extremo, desmonta por alguns anos o projeto daqueles que queriam tomá-lo à força. Quando a notícia corre pelo palácio, Tancredo sente um soco no estômago. Não é só a morte de um chefe de governo, é a sensação de derrota de tudo aquilo que ele vinha tentando preservar. A ideia de que conflitos devem ser resolvidos pela política, não pela ruptura. Nas ruas, multidões choram, rasgam jornais, gritam contra os corvos da oposição. Nos quartéis, o constrangimento é palpável. No Congresso, Lacerda é obrigado a se esconder de um povo em fúria. Tancredo, porém, não comemora. Ele sabe que aquilo não é vitória. É, no máximo, uma trégua comprada ao preço mais alto possível. O governo muda, a crise se rearranja e o mineiro volta para a Câmara dos Deputados. Está mais conhecido, mais respeitado, mas também mais marcado. É o homem que esteve no olho do furacão e não se queimou. Para uns, prova de habilidade.
Para outros, sinal de que ele escapa de tudo. Um elogio envenenado que, no Brasil, facilmente vira suspeita. O país segue em frente, tropeçando como sempre. Em 1955, surge a figura que vai redesenhar o mapa político, Juscelino Kubitschek. Governador de Minas, médico, sorridente, audacioso. 50 anos em 5. O slogan parece delírio em um país acostumado à instabilidade. Tancredo enxerga em JK algo que lhe agrada. Um otimismo construtivo, a disposição de negociar amplamente e decide entrar de cabeça na empreitada. A campanha de Juscelino é uma guerra aberta contra parte dos militares e contra a UDN, que tentam impedir, de todas as formas, sua chegada ao poder. Mais uma vez, Tancredo assume o papel que já vira sua marca. O do articulador de bastidor, do homem que conversa com quem não aparece nas fotos. No Congresso, ele ajuda a costurar apoios, a derrubar manobras, a enfrentar discursos inflamados que anunciam o apocalipse se JK vencer. Quando a eleição se confirma, a conspiração muda de tática. Já que não conseguiram derrotá-lo nas urnas, tentam impedir sua posse. O tempo volta a correr como inimigo. Faltam semanas para o fim do mandato do presidente Café Filho. Boatos de quartéis se enchem de fumaça. Fala-se em impedir a baderna, em salvar a pátria. As mesmas palavras que, ao longo das décadas, iriam embalar tantos autoritarismos, inclusive aqueles que veriam em Paulo Maluf um símbolo de ordem e eficiência. No meio desse tabuleiro, um general de postura rígida decide agir em sentido contrário. Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra, deflagra um contragolpe legalista para garantir a posse de JK. E quem, no Congresso, ajuda a transformar esse gesto militar em solução política aceitável? Tancredo, outra vez. Nas conversas discretas, ele explica, traduz, acalma. Não estamos falando de um golpe para tirar, mas de um gesto para garantir o que já foi decidido nas urnas. Insiste, é uma ginástica verbal e institucional que exige nervos de aço. Se a manobra dá errado, todos viram conspiradores. Se dá certo, o país evita uma ruptura. Dessa vez, funciona. Juscelino assume, e Tancredo se torna uma de suas principais vozes no parlamento. Nos anos JK, o Brasil parece viver um breve sonho. Rodovias cortam o mapa, fábricas se erguem, Brasília começa a surgir do nada, no meio do cerrado. Ao mesmo tempo, a inflação cresce, dívidas se acumulam, críticos gritam irresponsabilidade. No Congresso, cada grande obra precisa passar por votações tensas, autorizações de empréstimos, debates acalorados. Tancredo, líder governista, passa serões intermináveis em comissões, negociando vírgulas para garantir a aprovação de projetos gigantescos. Enquanto alguns colegas buscam manchetes, ele busca votos contados. Faltam 2, 3. Se esse aqui pular fora, cai tudo. Calcula, riscando nomes com lápis em folhas amareladas. Do outro lado, udenistas gritam mar de lama, acusam o governo de corrupção, pedem investigações espetaculares. No meio, Tancredo encarna, mais uma vez, o papel de fiador institucional. Discordem do presidente, mas respeitem o mandato. Repete, quase como um mantra. O preço dessa postura vai se acumulando. Para os radicais, ele é sempre o homem do meio, o que nunca toma o partido do confronto absoluto. Para a história, porém, esse será justamente seu traço mais decisivo. Quando Juscelino entrega o mandato e Jânio Quadros é eleito, em 1960, com sua vassourinha promissora de varrer a corrupção, Tancredo observa de longe, com um misto de curiosidade e apreensão. Jânio chega como um vendaval exótico, cheio de gestos teatrais, símbolos, bilhetes enigmáticos. Em poucos meses, o governo entra em turbulência, e aquela vassoura que prometia limpeza começa a levantar poeira demais. Até que, em agosto de 1961, vem a bomba. Jânio renuncia. Do dia para a noite, o país mergulha em um vácuo de poder. João Goulart, o vice, está em viagem oficial à China. Parte dos militares não quer deixá-lo assumir, sob o argumento de que ele é perigoso demais, esquerdista demais. As rádios anunciam mobilizações, governadores se subdividem entre apoio e oposição. No Rio Grande do Sul, Leonel Brizola arma a famosa Campanha da Legalidade, disposto a enfrentar tanques com rádios e civis. E Tancredo? Ele vê nitidamente o fantasma de 1954 voltando. Outro presidente acossado. Agora, nem isso. Um presidente impedido de tomar posse.
Outro pretexto perfeito para quartéis mandarem no destino do país. Mais uma vez, o tempo vira inimigo. Cada hora sem solução política aumenta a chance de um rompimento sangrento. É nesse contexto que surge a proposta de um acordo quase impossível: permitir a posse de João Goulart, mas retirando dele parte dos poderes, instituindo por emenda relâmpago um regime parlamentarista. Tancredo entra na engrenagem dessa ideia. Conversa com militares, explica que não é uma rendição, mas um freio. Conversa com aliados de Goulart, argumenta que é melhor um presidente com poderes limitados do que nenhum presidente e um general qualquer no lugar. Em votações tensas, em sessões que varam a madrugada, o Congresso aprova o parlamentarismo. João Goulart assume. O país respira, não aliviado, mas ofegante, como quem escapou de um acidente por centímetros. Meses depois, em setembro de 1961, o nome de Tancredo é escolhido para chefiar o primeiro gabinete do novo sistema. Ele se torna presidente do Conselho de Ministros, o equivalente a primeiro-ministro do Brasil. Ali, pela primeira vez, ele tem a caneta do executivo de forma direta. Mas o cargo vem com uma maldição embutida. Um país dividido, economia em frangalhos, desconfiança generalizada. Os trabalhadores acham que o parlamentarismo foi um golpe branco para domar Goulart. A direita militar e empresarial morre de medo de qualquer concessão social. E no meio, outra vez, o mineiro que insiste em conversar. Como chefe de governo, Tancredo passa a viver sob um relógio mais impiedoso do que qualquer outro: o calendário da crise econômica. Inflação dispara, salários derretem, greves se multiplicam. Para aprovar medidas duras, ele precisa de maioria parlamentar. Para conseguir maioria, precisa negociar com caciques que exigem cargos, verbas, favores. Cada concessão arranha sua imagem. Cada recusa ameaça derrubar o gabinete. Nos corredores do Congresso surgem novos rivais. Alguns à direita o acusam de fraco, de ceder demais. Outros à esquerda o atacam por conter o povo, por governar para os mesmos de sempre. Essa lógica de tudo ou nada, que não suporta meios termos, seria, anos depois, o terreno perfeito para figuras como Paulo Maluf florescerem, com discursos fáceis. Deixa comigo, eu resolvo sozinho. Tancredo tenta resistir. Enfrenta votações dramáticas, recebe enxurradas de críticas, vai ao rádio, à TV nascente, explicar medidas impopulares com um tom didático que contrasta com o grito fácil de seus adversários. Mas o cerco se fecha. Em 1963, um plebiscito é convocado para que o povo decida se quer manter o parlamentarismo ou restaurar o presidencialismo pleno. Tancredo sabe que, se o povo votar pelo fim do sistema, seu gabinete cai. Sabe também que, se insistir, pode ser visto como alguém querendo se agarrar ao poder contra a vontade popular. Algo que ele abomina. O resultado é devastador para o parlamentarismo. A esmagadora maioria escolhe devolver todos os poderes a João Goulart. O gabinete Tancredo cai. Ele deixa o cargo como chegou, com serenidade, sem escândalo, sem discurso histérico. Mas por dentro, sente a frustração pesada de quem tentou mais uma vez construir uma ponte sobre um abismo que o país preferiu ignorar. Um ano depois, quase como se fosse um castigo inevitável, a maré vira de vez. 1964 chega carregando boatos de golpe em cada esquina. Marchas pela família e pela liberdade reúnem milhares nas ruas contra Goulart. Do outro lado, comícios e discursos inflamados pedem reformas de base à força. No meio da gritaria, Tancredo tenta novamente uma saída negociada. Fala com generais moderados, com líderes de esquerda mais prudentes, com governadores preocupados, mas o ruído é alto demais. Pouca gente quer ouvir a voz calma em um ambiente que venera o grito. Na madrugada em que os tanques saem às ruas e os aviões decolam para intimidar, o Brasil vira outra coisa. O golpe se consuma. Goulart cai. A ditadura militar começa. Para muitos políticos, é o fim da linha. Cassações, exílios, prisões. Tancredo, porém, sobrevive. Não porque aplauda o novo regime, mas porque o regime enxerga nele algo incômodo. Um adversário perigoso justamente por ser moderado. Caçar o radical é fácil. Calar o conciliador é mais complicado. Ele passa a integrar o MDB, o partido de oposição consentida. Ano após ano, mandato após mandato, vai ocupando cadeiras na Câmara, depois no Senado. Discursa contra atos institucionais, mas com o cuidado de não oferecer o pretexto perfeito para ser arrancado do jogo. Vê amigos serem silenciados.
Vê o AI-5 cair como uma noite sem lua sobre o país. Vê o Congresso fechado, reaberto, domesticado. No plenário controlado, com microfones que podem ser cortados a qualquer momento, Tancredo aprende uma arte ainda mais refinada da política. Dizer o máximo possível com o mínimo de palavras, deixar silêncios significarem mais do que frases inteiras. Ele entende que, em um ambiente de censura, a ambiguidade pode ser uma arma. Enquanto isso, do lado do governo, surgem novos tipos de figuras. Governadores escolhidos a dedo, tecnocratas arrogantes, prefeitos biônicos. Em São Paulo, um jovem político começa a se destacar com obras monumentais e uma agressividade que contrasta com a mineirice de Tancredo. Paulo Maluf. Ele veste o figurino perfeito da nova direita urbana. Fala em progresso, ergue viadutos e avenidas, trata a oposição como entrave. Repete a máxima cínica que o povo decoraria. Rouba, mas faz. É como se dois projetos de poder caminhassem em trilhas paralelas, rumo a um encontro inevitável. De um lado, o mineiro envelhecendo, cabelos ralos, postura humilde, circulando por gabinetes, construindo relações, acreditando teimosamente que a saída para o Brasil ainda passa por um pacto amplo, por cima de ressentimentos. Do outro, o paulista assertivo, dono de frases de efeito, símbolo de uma política que vê no atalho, na esperteza e na força o caminho mais rápido. Nos anos 1970, os generais falam em distensão lenta e gradual. A economia, depois do chamado milagre, começa a dar sinais de esgotamento. Crise do petróleo, inflação, endividamento. Nas sombras, Tancredo sabe. Nenhum regime se sustenta para sempre só na base do medo e do crescimento econômico. A hora da abertura vai chegar, e quando chegar, será uma corrida. Corrida contra o quê? Contra os próprios militares, que queriam controlar a transição como quem solta a coleira, mas sem abrir o portão. Contra os políticos alinhados ao regime, que tentariam manter o máximo de poder possível na nova ordem. Contra rivais civis, como Paulo Maluf, que se preparavam para herdar, pela via aparentemente democrática, a estrutura construída na ditadura, e para Tancredo, um inimigo ainda mais implacável: o tempo biológico. Ele passa dos 60. Depois dos 70, vê a anistia ser aprovada, em 1979, com sabor agridoce. Perdão amplo, geral e irrestrito, inclusive para torturadores. Vê exilados voltarem, alguns cheios de ímpeto, outros cansados. Vê surgir novos partidos, novas lideranças, novas vozes que nunca passaram pelos porões. E se pergunta, às vezes em silêncio, às vezes em conversas madrugada adentro na cozinha de casa, em Belo Horizonte, será que ainda vai haver espaço para um político da minha geração, com meu jeito, na hora decisiva? A resposta começa a se desenhar em 1982, quando, enfim, após quase 2 décadas de governadores biônicos e eleições de fachada, os brasileiros podem escolher de novo seus governadores em voto direto. Em Minas, todos sabem. Se quiser ter alguma chance de influenciar a transição nacional, Tancredo precisa colocar seu nome na urna. Não basta mais ser o homem dos bastidores. É hora de ir para a linha de frente. Mas ele não está mais lidando apenas com adversários políticos. O cansaço dos anos, as noites mal dormidas, as tensões acumuladas começam a cobrar seu preço. Exames médicos apontam alertas discretos. Dores são abafadas com analgésicos, mal-estares são escondidos atrás de sorrisos para fotógrafos. A campanha para o governo de Minas será para ele mais do que uma disputa eleitoral. Será um teste cruel. Se o corpo aguenta, ele entra de vez no tabuleiro que pode levá-lo à presidência. Se fraquejar, o campo será deixado para outros. Inclusive para aquele homem de São Paulo, de sorriso confiante e discurso duro, que observa tudo à distância, calculando sua própria rota para o Planalto. O relógio volta a girar. Não mais apenas nos corredores do Catete, nem nas salas abafadas do Congresso, nem nas madrugadas de crise. Agora, o tempo corre por dentro das veias de Tancredo, marcando um prazo invisível. De um lado, uma vida inteira dedicada à arte de evitar rupturas, de costurar acordos improváveis. Do outro, uma nova geração de políticos que não enxerga valor nenhum na palavra conciliação e que está pronta para tomar o lugar à força, se for preciso. Faltam poucos anos para 1985. Ele ainda não sabe, mas a corrida decisiva, contra a ditadura, contra seus rivais e contra o próprio coração, está prestes a começar. Naquela noite abafada de 1982,
Em um ginásio lotado no interior de Minas, dois Brasis invisíveis se encaram sem se ver. De um lado do mapa, em São Paulo, Paulo Maluf exibe maquetes de viadutos, promete progresso sem frescura. Fala aos gritos, cercado de refletores e jingles. Do outro, em cima de um palanque modesto, um senhor de 72 anos, magro, de cabelos ralos, voz baixa, segura o microfone com as duas mãos. Tancredo de Almeida Neves. Olha para a plateia como quem mede um precipício. Eles ainda não estão oficialmente um contra o outro, mas o duelo já começou. Quem vencer essa corrida, o construtor de pontes políticas ou o engenheiro de obras e slogans, vai decidir como o Brasil vai sair da ditadura. E há um relógio escondido correndo para os dois. O de Maluf é eleitoral. O de Tancredo é mais cruel. É o próprio coração. A campanha para o governo de Minas em 1982 não é apenas uma disputa estadual. É um ensaio geral da transição. Depois de quase 20 anos de governadores biônicos indicados de cima, o povo volta às urnas. O regime militar ainda está de pé, mas cambaleando. Os generais falam em abertura lenta, gradual e segura. A oposição sabe, se for lenta demais, o país perde a chance. Se for rápida demais, o golpe pode se repetir de outra forma. Tancredo entra nessa disputa como quem entra num corredor estreito, com portas fechando aos poucos atrás de si. Seu adversário em Minas é forte, apoiado pela máquina do regime. Mas na prática, o inimigo verdadeiro está mais ao sul, em São Paulo, e mais acima, em Brasília. É todo um sistema que não quer perder. O controle da transição, nem entregá-la nas mãos de alguém como ele. Nos comícios, ele não tem helicópteros espalhando panfletos, nem fogos de artifício iluminando o céu. Tem, em vez disso, uma memória viva que fala ao ouvido dos mineiros. A lembrança do ministro que ficou até o fim com Getúlio, do primeiro. Ministro que tentou evitar o golpe, do oposicionista que atravessou os anos de chumbo sem se vender. Meus amigos, diz ele em voz mansa, forçando o som a atravessar o barulho do ginásio. Minas não está escolhendo apenas um governador. Está escolhendo se vai participar da volta do Brasil à democracia ou se vai assistir da arquibancada. O público, cansado de promessas vazias e de interventores desconhecidos, responde. Caminhoneiros estacionam nas estradas para ouvir os discursos no rádio. Professoras levam alunos para ver o doutor Tancredo de perto. Agricultores chegam à praça em caminhonetes lotadas, alguns com bandeiras improvisadas, escritas à mão. Enquanto isso, em São Paulo, Maluf também disputa o governo. Sua campanha é o oposto da de Tancredo. Carros de som ensurdecedores, slogans agressivos, uma confiança quase insolente. Ele fala de obras gigantescas, de avenidas intermináveis, de um país que precisa de mão firme e não de conversa fiada. É a estética perfeita da ditadura querendo se eternizar por dentro da democracia. No fim de 1982, as urnas falam. Tancredo vence em Minas. Maluf perde em São Paulo. Mas não há espaço para celebração exagerada. A notícia vem misturada com outra, menos ruidosa e muito mais importante. Em Brasília, os generais começam a perceber que sua margem de manobra diminuiu. A oposição agora governa os 3 maiores estados do país: Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, além do Rio Grande do Sul com Brizola. Ao tomar posse como governador, Tancredo entra no Palácio da Liberdade com uma certeza perturbadora. Ele não tem 4 anos. Tem, com sorte, 2. 2 anos para usar Minas como vitrine de um novo jeito de governar. 2 anos para se firmar como nome nacional, sem parecer um aventureiro. 2 anos para costurar, por trás dos panos, algo que ainda não tem nome, mas já tem forma. Um pacto civil que encerre a ditadura, sem humilhar completamente os militares. E, ao mesmo tempo, sem entregar o futuro do país a alguém como Paulo Maluf. O desafio interno é brutal. A economia brasileira está quebrada. Dívida externa explodindo, inflação corroendo salários, cofres estaduais no vermelho. Tancredo herda um estado endividado, servidores com salários atrasados, estradas esburacadas, hospitais lotados. Nos primeiros meses de governo, ele passa mais tempo em aviões modestos e carros de estrada de terra do que no gabinete. Visita pequenos municípios, senta em mesas de madeira em prefeituras pobres, ouve reclamações que se repetem como um rosário. Faltam remédios, governador. A escola está caindo. O posto de saúde não tem médico. Ele responde com o que sabe fazer de melhor. Articulação. Em vez de prometer milagres, monta redes,
Chama reitores, empresários, sindicatos, prefeitos de partidos rivais, negocia reescalonamento de dívidas, encara bancos internacionais, compra brigas silenciosas com tecnocratas em Brasília. Mas à noite, quando o palácio esvazia e a cidade fica silenciosa, outra frente se abre. Na mesa de jantar, espalham-se mapas do Brasil, não de Minas, listas de parlamentares, nomes de governadores, antigos adversários que, talvez, precisem se tornar aliados. Junto com assessores de confiança, ele começa a planejar aquilo que ninguém ousa dizer em voz alta: a sucessão do general João Figueiredo. Enquanto isso, o cenário nacional ferve. Surgem as primeiras mobilizações de massa pela volta das eleições diretas para presidente. Um nome se destaca na Câmara: Dante de Oliveira, jovem deputado, autor da emenda que pretende restituir ao povo o direito de escolher. O chefe de Estado no voto direto, as ruas respondem como se estivessem esperando apenas um pretexto. Em 1984, o Brasil volta a ser um país de multidões nas praças. Praça da Sé, em São Paulo. Candelária, no Rio. Praças abarrotadas em Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre. Bandeiras amarelas, verdes, brancas, vermelhas, todas misturadas. Carros de som improvisados em cima de caminhões. Gente pendurada em postes, em árvores, em marquises. No meio desses oceanos humanos, Tancredo aparece como uma figura quase improvável. Não é o mais jovem, nem o mais inflamado. Ao lado dele estão tribunos como Brizola, Ulisses Guimarães, Lula, Teotônio Vilela. Alguns com vozes de trovão, punhos erguidos, palavras de ordem. Quando o microfone chega às mãos de Tancredo, o silêncio que se faz não é de entusiasmo histérico, mas de respeito antigo. Minhas amigas, meus amigos, ele começa na Praça da Liberdade lotada. Não lutem apenas contra um governo, lutem contra a ideia de que o povo brasileiro não sabe escolher o seu próprio destino. As diretas já não são apenas um movimento, são um ultimato. A cada comício, a cada faixa erguida, o país parece dizer aos generais: ou vocês saem pela porta da frente agora, ou serão empurrados pela janela depois. E o relógio, sempre ele aperta. A emenda Dante precisa ser votada ainda em 1984 para que haja eleições diretas em 1985. Do outro lado, dentro dos palácios, o sistema se mexe. Generais fazem contas frias, olham relatórios de inteligência, sentem o chão tremer. E na retaguarda civil da ditadura, um nome ganha peso: Paulo Maluf. Maluf, que perdera a eleição em São Paulo, sabe que sua sobrevivência política depende de um golpe de mestre: transformar-se no herdeiro civil do regime, o homem capaz de dar uma cara democrática à continuidade. Ele se movimenta dentro do PDS, o partido governista, como quem circula por um canteiro de obras, medindo, calculando, encaixando vigas. Sabe que, se as diretas já forem aprovadas, seu caminho para o Planalto fica muito mais difícil. No voto popular, teria de enfrentar a força acumulada da oposição, mas se mantiverem o colégio eleitoral, aquele mesmo mecanismo indireto que elegeu generais por 2 décadas, ele tem chance real. A Batalha das Diretas chega ao Congresso em abril de 1984. Na noite da votação, o plenário está lotado, arquibancadas pulsando de tensionada expectativa. Do lado de fora, nas praças, milhares de pessoas acompanham em telões, em rádios de pilha, em televisões preto e branco, em bares lotados. Os votos começam a ser contados, nome por nome. Sim, não. Abstenção. A cada sim, aplausos. A cada não, vaias abafadas. A certa altura fica claro: a emenda terá mais votos a favor do que contra. Mas talvez não alcance o quórum constitucional exigido. Quando o painel eletrônico finalmente congela, o choque é seco. Faltaram poucos votos. Tecnicamente, a emenda foi derrotada. Politicamente, mostrou a força da rua. Nos rostos, nas galerias, lágrimas. Nas praças, um silêncio atordoado, seguido por gritos de indignação. Para milhões de brasileiros, é o fim de um sonho imediato. Para Tancredo, é o começo de uma virada arriscadíssima. Naquela noite, em Brasília, ele se reúne com Ulisses e outros líderes da oposição. O ar é pesado, os olhos vermelhos de cansaço. Ou a gente aceita que perdemos e deixa o Maluf levar o país, diz alguém, amargo. Ou encontramos outra saída. Tancredo fica alguns segundos em silêncio, olhando para a mesa. Ele sabe que o relógio da ditadura foi parcialmente desarmado pelas diretas, mas não desmontado. Sabe também que a sociedade não aceitaria mais um general no Planalto. Mas e um civil ligado ao regime? E um Paulo Maluf?
Se as diretas não vieram agora, ele diz, enfim, com voz baixa. Nós vamos ter que ganhar o jogo com as regras que eles escreveram. E depois, mudar o tabuleiro inteiro. A outra saída ganha nome nas semanas seguintes. A construção de uma candidatura civil de oposição para disputar o colégio eleitoral de 1985. Um presidente escolhido indiretamente é verdade, mas comprometido publicamente com a redemocratização plena, com uma nova Constituição, com a devolução rápida do poder ao voto direto. Só que isso significa enfrentar diretamente o projeto de Maluf. O duelo, antes difuso, agora ganha data, palco e plateia. Para que uma candidatura oposicionista tenha chances no colégio eleitoral, é preciso fazer algo que, à primeira vista, parece impossível. Rachar o partido do governo, convencer parte importante dos parlamentares do PDS a abandonar seu candidato oficial, que tudo indica será Maluf, e votar em um nome vindo da oposição. Tancredo mergulha, então, naquele que será o maior exercício de articulação de sua vida. É o trabalho que transforma sua biografia em lenda. E é também o que mais exige de um corpo já castigado. Começa com uma série de encontros discretos em hotéis, apartamentos privados, salas reservadas de restaurantes em Brasília. Ali, à meia luz, ele conversa com senadores e deputados que, até pouco tempo, o combatiam. Gente que votou nos generais, que apoiou o AI-5, que defendeu a censura e agora, vendo o navio afundar, procura uma boia. Não se trata de apagar o passado de ninguém, diz Tancredo, olhando nos olhos de um cacique do PDS, mas de decidir o futuro. O senhor quer ser lembrado como quem estendeu a ditadura? Ou como quem ajudou a encerrá-la? A cada conversa, ele oferece pouco mais do que uma promessa. Anistia ampla, respeito à biografia, garantia de que não haverá caça às bruxas. Ao mesmo tempo, deixa claro que a transição não será uma festa para os velhos donos do poder. Será, inevitavelmente, o começo de algo novo. Enquanto isso, dentro do próprio PDS, outra batalha campal se desenrola. A escolha do candidato do regime. De um lado, Paulo Maluf, agressivo, rico, articulado, com fama de fazer acontecer. Doa a quem doer. Do outro, o ministro Mário Andreadza, preferido de setores militares e de parte da velha guarda. A convenção do PDS, em agosto de 1984, é um espetáculo bruto de fisiologismo. Delegados circulam pelos corredores de um centro de convenções em Brasília com crachás no peito e preços invisíveis na testa. Hotéis lotados, telefonemas madrugada adentro, promessas de obras, cargos, favores, dinheiro. Maluf se joga na disputa com a voracidade de quem sabe que é tudo ou nada. Ele precisa provar que controla o partido para chegar ao colégio eleitoral com a aura de inevitável. No dia da votação interna, a cena é quase caricata. Ônibus chegando cheios de delegados, faixas com seu nome, fogos de artifício estourando. Lá fora, enquanto, lá dentro, votos são contados sob olhares desconfiados. Ao final, Paulo Maluf vence. Sai da convenção sorrindo, braços erguidos, como se já fosse presidente. Mas não percebe, naquela mesma noite, que seu maior triunfo carrega um veneno. A forma como ganhou. A pressão, as promessas, as suspeitas. De compra de votos. Indigna uma parcela do PDS a ponto de empurrá-los, em bloco, para os braços da oposição. Nasce ali, no ressentimento contra Maluf, a Frente Liberal. Um grupo de dissidentes governistas disposto a negociar com Tancredo a construção de uma candidatura de conciliação nacional, um pacto inédito. Oposição histórica. Plás dissidentes do regime. O que para alguns parece traição, para Tancredo soa como aquilo que esperou a vida inteira. A oportunidade de transformar adversários em sócios de uma mesma transição. As reuniões se intensificam. Ulisses, Tancredo, Aureliano Chaves, Marco Maciel, Jorge Bornhausen e outros líderes passam noites inteiras em mesas cheias de café, frio e cinzeiros abarrotados. A equação é delicada. Como escolher um candidato e um vice que simbolizem, ao mesmo tempo, ruptura com a ditadura e garantia de que não haverá revanchismo. O nome do vice surge quase naturalmente. José Sarney, presidente do PDS, recém-saído do partido governista para integrar a Frente Liberal. Para a esquerda, é um nome difícil de engolir. Homem que apoiou o regime por anos. Para o centro e para a direita moderada, é a prova de que Tancredo não será um caçador de inimigos. Se o senhor topar ser meu vice, diz Tancredo a Sarney, em uma conversa reservada,
Mostraremos ao país que esta transição não é a vitória de um lado sobre o outro, mas o fim de uma era inteira. Sarney aceita. Com isso, a chapa ganha forma. Tancredo Sarney. Do outro lado, Maluf carrega sozinho a bandeira de um regime que, ele não admite em público, já acabou, mas que ainda tem poder suficiente para destruir qualquer tentativa de mudança se sentir acuado. A campanha para o colégio eleitoral não é feita em comícios gigantes, mas em corredores estreitos. Cada voto tem nome, sobrenome, endereço. São pouco mais de 600 parlamentares e delegados estaduais decidindo pelo destino de mais de 130 milhões de brasileiros. Tancredo viaja ao país como um vendedor de futuro. Um dia, ele está em Fortaleza, conversando com deputados cearenses em um gabinete abafado. No outro, em Curitiba, ouvindo queixas de um senador ressentido com a ditadura, mas desconfiado da oposição. Ele ajusta o discurso como quem calibra um instrumento delicado. Aos empresários, fala em estabilidade, combate à inflação, segurança jurídica. Aos movimentos sociais, promete liberdade sindical, eleições diretas, nova Constituição. O tempo de novo o persegue. Entre agosto de 1984, quando Maluf é escolhido candidato do PDS, e 15 de janeiro de 1985, data da votação no colégio eleitoral, há apenas 5 meses. 5 meses para virar voto a voto, estado por estado, bancada por bancada. 5 meses para convencer até mesmo alguns aliados históricos de Maluf a pularem do barco. Maluf também não dorme. Usa tudo o que a máquina oficial ainda oferece: estrutura, cargos, influência em estatais, promessas de obras bilionárias. Em reuniões fechadas, dispara frases que soam como ameaça velada. Quem ficar comigo não vai se arrepender. Quem me trair, que Deus os ajude. É uma corrida de bastidores tão intensa que mal aparece nos jornais. Na superfície, o povo vê apenas manchetes sobre alianças, articulações, acordos. No subterrâneo, a tensão beira o insuportável. Alguns militares desconfiados mandam recados. Querem garantias de que, com Tancredo, não haverá comissões da verdade, nem julgamentos, nem humilhações. Em uma dessas conversas, um general olha fixo para um mineiro e diz: Doutor Tancredo, nós aceitamos ir para casa, mas não aceitaremos ir para a cadeia. Ele respira fundo antes de responder: General, o Brasil quer paz. E paz não se faz com tribunais de exceção, mas também não se faz com o silêncio eterno. Vamos encontrar um caminho do meio. O homem que passou a vida evitando rupturas agora precisa convencer os donos de tanques de que não os jogará no lixo da história. E, ao mesmo tempo, precisa convencer os que apanharam da ditadura de que não está traindo a memória deles. Os dias se tornam uma sequência exausta. Voo de madrugada, reunião às 8 da manhã, almoço com bancada estadual, jantar com líderes, partidários, telefonemas até depois da meia-noite. Médicos próximos começam a olhar com preocupação, dores no abdômen, cansaço extremo, pressão oscilando. Quando alguém sugere reduzir o ritmo, Tancredo corta com doçura firme. Se eu parar agora, eles não param. Se eu descansar, o Maluf não descansa. Chega, enfim, 15 de janeiro de 1985. Brasília amanhece envolta em um calor espesso e uma sensação difusa de fim de era. Nos arredores do Congresso, barreiras policiais, soldados nervosos, manifestantes com faixas pedindo fim da ditadura. Dentro do plenário, as cadeiras se ocupam lentamente. Alguns parlamentares caminham cabisbaixos, conscientes de que, qualquer que seja o voto, serão cobrados pela história. Tancredo entra no prédio sem alarde. Não é candidato oficial dentro do plenário. Ali, quem vota são os outros. Mas todos sabem que, de um lado invisível, está ele. Do outro, Maluf. São 2 projetos de país comprimidos em uma lista de nomes em papel. A votação é longa, burocrática, quase fria. Nome por nome, voto por voto. Lá fora, na praça, rádios de pilha colados aos ouvidos, gente rezando, outros xingando, alguns lembrando dos comícios das diretas com lágrimas nos olhos. Em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, televisões estão ligadas em bares, padarias, salas de estar. Não é o voto direto sonhado, mas é o momento em que o futuro próximo do Brasil é decidido. Quando a contagem termina, o resultado não é apenas um número, é uma ruptura silenciosa. Tancredo de Almeida Neves, 480 votos. Paulo Maluf, pouco mais de 180. O resto, brancos, nulos, abstenções,
Dentro do plenário, aplausos contidos, abraços rápidos, alguns rostos fechados. Do lado de fora, o som irrompe em ondas. Gritos, choros, hinos. Nos bares, gente se abraça como se um jogo de Copa do Mundo tivesse sido ganho no último minuto, mas com um peso bem maior. O time agora é o próprio país. Em uma sala reservada, longe das câmeras, Tancredo recebe a notícia formalmente. Não salta, não ergue os braços como um atleta. Fecha os olhos por alguns segundos. É como se revisse, em flash rápido, o gabinete de Getúlio no catete, a madrugada do suicídio, as noites do parlamentarismo, a escuridão, do AI-5, as galerias vazias do Congresso fechado, as multidões das diretas. Tudo convergindo para aquele instante. Ele está eleito presidente da República, o primeiro civil, fruto de uma construção ampla, a comandar a desmontagem formal da ditadura. Mas algo naquele momento não combina com a imagem clássica de vitória. Enquanto cumprimenta aliados, enquanto posa para fotos, enquanto discursa com a habitual serenidade, um incômodo insiste em atravessar. O triunfo, dores insistentes no abdômen, um cansaço que não passa nem com adrenalina. A posse está marcada para 15 de março de 1985. Entre o dia da eleição no colégio eleitoral e o dia de subir a rampa do Planalto, são exatos 59 dias. Menos de 2 meses para montar um governo que carrega em si todas as contradições da transição. Ministros escolhidos entre velhos, companheiros de luta e novos aliados vindos da base da ditadura. Um programa que promete democracia plena, mas precisa ser implementado, sem romper bruscamente com estruturas econômicas frágeis, expectativas populares nas alturas e recursos no fundo do poço. 59 dias. Esse é o novo limite de tempo. O Brasil inteiro olha para ele como se olhasse para um salvador laico. O homem que vai devolver a voz ao povo, convocar uma assembleia constituinte, tirar o país da noite longa. Maluf, derrotado, lambe as feridas em silêncio, mas não desaparece. Ironiza pelas costas a República da Conciliação, sussurra a aliados que isso não dura, que essas alianças se quebram. Numa dessas madrugadas, já eleito, Tancredo está sozinho em um gabinete iluminado por luz amarela. Sobre a mesa, listas de possíveis ministros, rascunhos de discursos, relatórios econômicos que parecem mais boletins de guerra. Ele apoia as mãos sobre o tampo de madeira, inclina a cabeça, fecha os olhos por um instante. O país inteiro lá fora acredita que a parte mais difícil, derrotar a ditadura no campo político, acabou. Mas, sem que ninguém veja, um outro inimigo, silencioso e implacável, começa a cravar seus dedos por dentro do corpo do novo presidente. Um inimigo que não negocia, não aceita emendas, não se impressiona com biografias e que olha para o mesmo relógio de 59 dias. Com um cálculo próprio, o Brasil acha que acabou de ganhar tempo. O corpo de Tancredo sabe, em silêncio, que está perdendo minutos. Naquele janeiro de 1985, enquanto manchetes estampam "Fim da ditadura" e fotos do presidente eleito sorrindo ao lado de aliados, há um detalhe incômodo que muita gente prefere tratar como cansaço de campanha. As mãos de Tancredo tremem levemente quando ele assina. Papéis, o suor frio aparece em momentos improváveis. A dor no abdômen vem em ondas cada vez mais próximas. Ele tem 59 dias para montar um governo e subir a rampa do Planalto. 59 dias para provar que a conciliação não é covardia, mas estratégia. Que é possível derrotar a ditadura sem jogar o país num abismo. 59 dias para consolidar a vitória sobre Paulo Maluf. Uma vitória política já conquistada no colégio eleitoral, mas ainda frágil, vulnerável a qualquer movimento brusco. Maluf, do outro lado, não se conforma em ser apenas o vilão derrotado do terceiro ato. Recluído em São Paulo, ele acompanha cada notícia, cada boato, cada foto em que Tancredo aparece abatido. Para alguns aliados, ele deixa escapar um meio sorriso. Esse governo aí ainda não começou. Muita água vai passar debaixo da ponte. O Brasil vive um clima de alívio tenso. De um lado, o entusiasmo. Prefeitos organizam caravanas para ir a Brasília assistir à posse. Escolas ensaiam crianças cantando o hino nacional. Emissoras de TV planejam transmissões especiais que vão mostrar o retorno definitivo dos civis ao poder. Do outro, murmúrios. Será que os militares vão deixar mesmo? E se derem um golpe de última hora? E se Maluf ainda tentar alguma coisa? Dentro desse caldeirão, Tancredo tenta fazer o que sempre fez: costurar. Montar seu ministério é um quebra-cabeça de 1000 peças.
Ele precisa contemplar a oposição histórica. MDB, PMDB, líderes das diretas. Agradar a Frente Liberal, não assustar os militares. Atrair empresários, sinalizar abertura aos movimentos sociais. Cada convite para um cargo é ao mesmo tempo um gesto de confiança e um cálculo milimétrico. Nas reuniões fechadas, sua serenidade impressiona. Ele fala baixo, escuta muito, anota em blocos amarelos, traça setas ligando nomes a regiões e partidos. Mas quando a porta se fecha e ele fica sozinho, algo muda. As costas curvam um pouco mais. A mão passa pelo abdômen como se quisesse expulsar um visitante indesejado. Médicos amigos sugerem exames mais completos. Dr. Tancredo, o senhor precisa se poupar. Ele responde com o humor mineiro que usa como escudo desde a juventude. Me poupar de quê? Da democracia? Isso eu não posso. Enquanto a equipe se organiza em Brasília, outra batalha, menos visível, continua nas sombras. Setores ligados a Paulo Maluf, inconformados com o resultado do colégio eleitoral, sussurram planos alternativos. Alguns falam em anular a eleição sob pretexto de irregularidades. Outros, em pressionar os militares para manter o poder até as coisas se acalmarem. A derrota de Maluf, para essa gente, ainda não é definitiva. Ela é, na melhor das hipóteses, um empate provisório. No alto comando, generais fazem reuniões discretas. Já está decidido que não haverá novo golpe. O regime está esgotado, a pressão internacional é grande, a sociedade não aceitaria. Mas quem será o fiador da transição se Tancredo falhar? O nome de José Sarney surge como plano B, C e D ao mesmo tempo. O relógio corre. Fevereiro chega com chuvas fortes em boa parte do país e nuvens pesadas sobre Brasília. A inflação dispara, a dívida externa sufoca, greves pipocam aqui e ali. A expectativa depositada no futuro governo não é apenas política, é econômica, quase existencial. Quando o Tancredo entrar, isso melhora. Repetem bancários, operários, donas de casa, como se a posse fosse uma chave mágica capaz de destravar todos os cadeados de uma vez. Ele sente o peso desse imaginário nas costas, em conversas reservadas, admite a amigos. O mais difícil não foi ganhar a eleição. O mais difícil vai ser governar este país quebrado, com tanta esperança pendurada no teto. E é justamente quando o país inteiro olha para frente que a linha do tempo, para ele, começa a se estreitar de forma cruel. No início de março, faltando poucos dias para a posse, as dores se tornam quase insuportáveis. Ele perde o apetite, emagrece e dorme mal. Alguns auxiliares notam que, ao subir escadas, ele segura o corrimão com força incomum. Mas a agenda oficial continua. Reuniões com futuros ministros, encontros com governadores, acertos com o Congresso que será em breve convocado para pensar uma nova Constituição. Há um momento, porém, em que a ficção da normalidade não se sustenta mais. É 14 de março de 1985, véspera da posse. Brasília respira um clima de festa contida. Nas embaixadas, diplomatas estrangeiros poliam discursos para o grande dia. Nos hotéis, caravanas de todo o país chegam exaustas e eufóricas. Na Catedral de Brasília, uma missa de ação de graças lota os bancos. No altar, o presidente eleito. Ao vê-lo, muita gente se impressiona. O terno parece grande demais. O rosto está mais pálido. O sorriso custa a sair. Ele aperta as mãos, agradece, acena, mas por dentro, o corpo grita. Naquela noite, o homem que passou décadas mantendo a calma nos piores momentos da política é obrigado a admitir que não controla mais o próprio organismo. Entre uma crise de dor e outra, decide. Precisa ir ao hospital. É levado ao hospital de base de Brasília. Os corredores, acostumados a anônimos, se transformam subitamente em cenário de thriller político. Médicos correm, enfermeiros cochicham, ministros recém-nomeados aparecem com o rosto tenso. Generais ligam de quartéis querendo saber a real gravidade. Jornalistas se aglomeram na porta. O diagnóstico é mais grave do que qualquer adversário político que Tancredo tenha enfrentado. Uma diverticulite aguda complicada, risco de perfuração, infecção. Os médicos recomendam cirurgia de emergência. Naquele instante, o relógio da história e o relógio do corpo colidem. Tecnicamente, ele ainda é apenas presidente eleito. A posse seria no dia seguinte. Se entra em cirurgia agora, quem assume? O que diz a Constituição ainda viciada pela ditadura? Quem garante que não haverá manobras para atrasar, confundir, reverter tudo? Lá fora, o país não sabe dos detalhes. Sabe apenas que alguma coisa está errada. Rádios interrompem a programação para boletins urgentes, apresentadores de TV falam de mal-estar, procedimento médico,
acompanhamento rigoroso. Ninguém usa a palavra risco de morte, mas ela paira no ar. Dentro do hospital, a decisão é tomada: operar. O velho político, acostumado a negociar cada vírgula de acordos, não tem opção de barganha com o bisturi. A cirurgia se prolonga pela madrugada. Do lado de fora, autoridades caminham de um lado para o outro em corredores brancos que parecem mais longos do que qualquer corredor de palácio. José Sarney, vice-presidente eleito, espera notícias sentado numa cadeira desconfortável. Ulisses Guimarães circula com o semblante carregado, como se carregasse sobre os ombros não só o PMDB, mas a própria esperança democrática. Em São Paulo, Paulo Maluf também não dorme. Acompanha as notícias pela televisão. Recebe telefonemas de aliados. E se ele não puder tomar posse? E se tiver nova eleição no colégio eleitoral? E se os militares... As frases não terminam, mas a ideia é clara. Há quem veja na dor de Tancredo a última chance de ressuscitar um projeto derrotado. Ao amanhecer do dia 15 de março, Brasília acorda dividida entre a festa programada e o pesadelo real. A esplanada decorada, a rampa do Planalto pronta, bandas militares afinando instrumentos. No hospital, um presidente eleito entre máquinas, sondas, curativos, médicos exaustos. O país se defronta com uma cena que ninguém tinha previsto. A cadeira presidencial está vazia no exato momento em que deveria ser ocupada. É um vazio físico e simbólico, que ameaça engolir todo o processo cuidadosamente construído. Nos bastidores começa outra guerra. Alguns, ligados ao velho regime e a Maluf, defendem a tese de que a posse deve ser adiada até que Tancredo se recupere, o que, na prática, congela a transição e deixa espaço para todo tipo de golpe de bastidor. Outros, como Ulisses e a Frente Liberal, percebendo o risco, pressionam por uma solução imediata: empossar Sarney como presidente, interino, em nome da continuidade do pacto. A cena que se desenrola naquele 15 de março não é a que o povo esperava, mas é decisiva. José Sarney, o ex-presidente do partido da ditadura, agora convertido em aliado da oposição, sobe a rampa e presta juramento como presidente em exercício. Não é Tancredo, mas é o fio que impede o Brasil de cair na escuridão de um novo impasse institucional. Para muitos nas ruas, isso soa como traição. Roubaram o lugar do Tancredo! Gritam alguns. Em bares e padarias surgem boatos de conspiração, de envenenamento, de cirurgia armada. Em um país traumatizado por golpes e manobras, qualquer coincidência vira plano secreto. O rival derrotado, Paulo Maluf, assiste a tudo com uma mistura de frustração e esperança. Parte dele sabe que não voltará tão cedo ao centro do jogo, outra parte sussurra teimosa: nada é definitivo na política. Seu nome volta a ser mencionado em reuniões discretas do PDS, em conversas de corredor, em colunas insidiosas de jornais. Enquanto isso, Tancredo entra em uma corrida contra o tempo completamente diferente daquela que o Brasil imagina. Entre 15 de março e 21 de abril, ele não governa nem um único dia. Passa por sucessivas cirurgias, enfrenta infecções, complicações, transfusões. É transferido para São Paulo, internado no Instituto do Coração, cercado por uma bolha de sigilo e ansiedade. Do lado de fora, o país acompanha boletins médicos como se fossem capítulos de uma novela de suspense. Às 8 da noite, famílias se sentam em frente à televisão para ouvir uma frase que pode mudar o humor da casa. Estado de saúde inspira. Cuidados, mas permanece estável. A palavra estável, repetida à exaustão, vira uma espécie de mantra nervoso. Poucos ousam admitir que, em medicina, estável muitas vezes significa apenas ainda não piorou. Multidões se juntam em frente ao hospital, rezando, acendendo velas, erguendo cartazes. Força, Tancredo! O Brasil espera por você! O homem que sempre pareceu distante do carisma de palanque típico de um Brizola ou de um Maluf se transforma ali em algo maior. Um símbolo coletivo de esperança adoecida. Dentro da UTI, os minutos têm outra textura. Ele, sedado na maior parte do tempo, oscila entre lucidez e delírio. Em raros momentos de clareza, segundo relatos de quem esteve perto, demonstra mais preocupação com o país do que consigo. Pergunta sobre a posse de Sarney, sobre a tranquilidade dos quartéis, sobre a postura do Congresso. Há algo de profundamente irônico e trágico nesse período. O país vive, enfim, sob um governo civil que se compromete publicamente com a redemocratização, com a futura Constituinte, com o fim do ciclo autoritário, mas o homem que arquitetou essa ponte permanece deitado, preso a tubos,
sem poder atravessá-la. O conflito com Maluf, que parecia ter alcançado o clímax no colégio eleitoral, ganha um desfecho simbólico silencioso. Enquanto Tancredo se consome no esforço de sobreviver, Maluf tenta preservar influência, ocupa espaços na oposição conservadora, planeja novas candidaturas presidenciais para o futuro. Ele ainda disputará eleições, ainda aparecerá em programas de TV, ainda erguerá a voz em palanques. Mas algo importante já mudou. A história o marcou como o homem do projeto que perdeu. Tancredo paradoxalmente começa a vencer de forma mais ampla justamente quando está mais frágil. No dia 21 de abril de 1985, data em que Minas lembra Tiradentes, o relógio finalmente para. À noite, os boletins médicos deixam de falar em estado grave para usar a palavra que ninguém queria ouvir: morte. O Brasil é pego por um silêncio espesso, como se o som tivesse sido sugado das ruas por alguns segundos, antes de explodir em prantos, buzinas, hinos. Ele morre sem tomar posse. Morre sem sentar-se na cadeira que perseguiu por tantas décadas. Morre sem assinar um único decreto presidencial. E, ainda assim, ou justamente por isso, se transforma em algo que muitos presidentes de fato nunca alcançaram. Um mito fundador. Os dias que se seguem são de luto nacional e de coreografia política calculada. O corpo percorre um trajeto que é ao mesmo tempo funerário e pedagógico. Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, São João del Rei. Milhares de pessoas se apertam nas ruas, jogam flores, levantam crianças nos ombros para que vejam de longe aquele caixão coberto pela bandeira do Brasil. Em Minas, o cortejo pelas ladeiras históricas parece costurar passado e presente. Tiradentes, Tancredo, a Inconfidência, a ditadura, tudo se mistura numa narrativa que o povo entende de forma intuitiva. É mais um mineiro morto antes da hora, associado à ideia de liberdade inacabada. Nos discursos oficiais, Sarney promete honrar o legado do amigo, completar a obra, convocar a Assembleia Constituinte, devolver ao povo o direito de escolher diretamente seus governantes. Ulisses, com a voz embargada, afirma diante do caixão: este homem não terá sido um presidente de 4 anos. Será um presidente de muitas gerações, mas a história, como sempre, não se move em linha reta. Os anos seguintes serão turbulentos. Hiperinflação, planos econômicos fracassados, escândalos, frustrações profundas com a jovem democracia. Muita gente, decepcionada com o presente, passa a fantasiar um futuro alternativo. Se o Tancredo tivesse vivido, isso tudo seria diferente. É impossível saber. O que se pode afirmar é que o estilo de política que ele encarnava, a conciliação, a costura, o pacto, continua vivo, às vezes como virtude, às vezes como vício. Na Constituinte de 1987 e 88, parlamentares de todos os lados invocam seu nome para justificar acordos, ceder em pontos, avançar em outros. Quando em 1988 a nova Constituição é promulgada, Ulisses a ergue como um livro sagrado e a chama de Constituição Cidadã. Ali estão, enfim, as eleições diretas para presidente, os direitos civis ampliados, as garantias democráticas. Nos bastidores, muitos reconhecem. Aquela carta é também filha póstuma de Tancredo. Paulo Maluf, por sua vez, tenta voltar à ribalta em 1989, na primeira eleição presidencial direta desde 1960. Entra na disputa convencido de que o país, cansado de inflação e instabilidade, escolherá um gestor duro, alguém à sua imagem e semelhança. Mas o contexto mudou. Ele é derrotado, ainda no primeiro turno, por um jovem candidato chamado Fernando Collor e por um sindicalista barbudo chamado Lula. Símbolos de uma geração política que cresceu sob a sombra da ditadura e da transição. É um segundo funeral simbólico para o projeto que Maluf representava desde os anos de chumbo. Enquanto sua carreira passa a ser marcada mais por denúncias de corrupção do que por grandes obras, o nome de Tancredo ganha praças, avenidas, escolas, hospitais. A rivalidade que marcou o momento decisivo da transição, ao longo dos anos, vai assumindo a forma de um contraste moral. De um lado, o político lembrado por contas secretas, processos e prisões. Do outro, o mineiro magro que deixou como herança principal não fortunas, mas uma biografia de sobriedade e articulação. Isso não quer dizer que Tancredo seja lembrado de forma unânime e sem críticas. Historiadores e militantes de esquerda apontam que sua transição pactuada poupou demais os responsáveis pela repressão e abriu espaço
para que velhas elites mantivessem poder econômico e político. Outros observam que o fisiologismo, essa troca de favores por apoio, encontrou terreno fértil justamente em certos arranjos que ele ajudou a consolidar. Mas mesmo entre os críticos, há um reconhecimento incômodo. Sem aquele pacto, talvez o Brasil tivesse demorado muito mais para sair formalmente da ditadura. Ou tivesse saído por um caminho mais sangrento, mais instável, mais imprevisível. Décadas depois, quando novas crises políticas sacodem o país, o nome de Tancredo volta a ser citado como referência de outro tempo. Jornalistas perguntam: onde estão hoje os articuladores como ele? Políticos suspiram, meio sinceros, meio interessados, ao lembrar a capacidade de ouvir, a habilidade de dialogar com adversários. Sua família também permanece na cena pública. O neto, Aécio Neves, cresce politicamente em Minas, e por um tempo parece herdar parte do capital simbólico do avô. Mas a história não repete personagens com a mesma perfeição com que repete dilemas. Escândalos, denúncias e reviravoltas mostram que o sobrenome, sozinho, não garante o mesmo tipo de legado. Talvez o maior triunfo de Tancredo, paradoxalmente, tenha vindo depois da morte. Seu projeto, uma democracia representativa, constitucional, imperfeita, mas viva, sobreviveu a crises, impeachments, escândalos, recessões. Vacilante, cambaleante, por vezes decepcionante, mas de pé. E o projeto de seu grande rival? O sonho de uma continuidade modernizadora do autoritarismo, de um país governado por tecnocratas e construtores de grandes obras, sem povo nas decisões, sem rupturas? Esse sonho foi pouco a pouco varrido pelas urnas, pelas investigações, pelo desgaste público. No fim, aquele duelo iniciado ainda nos comícios de 1982, que passou pelo colégio eleitoral de 1985 e ganhou contornos trágicos nos corredores de hospital, encontrou sua resposta mais clara não em tanques ou em bastidores, mas em algo mais simples: a memória coletiva. Em estátuas erguidas em praças, em escolas com seu nome, em trechos de livros didáticos, Tancredo de Almeida Neves aparece quase sempre. Assim, um senhor de terno escuro, olhos miúdos, expressão calma de quem sabe mais do que diz. Ao lado de sua imagem, palavras como prudência, articulação, transição. O que raramente cabe nessas homenagens é o elemento que marcou seus últimos dias: o tempo, a sensação de que tudo poderia ter sido diferente se alguns minutos, algumas decisões médicas, algumas células doentes tivessem se comportado de outra forma. Mas talvez seja justamente esse limite, essa interrupção brusca, que tenha fixado seu lugar em outra dimensão. Ele se tornou o presidente que não governou, o chefe de Estado sem decretos, o vencedor que não saboreou a vitória. E por isso, ganhou algo que nenhum mandato garante: a aura de promessa não cumprida, sempre disponível para ser reinventada por cada geração. No grande balanço da história, quando se olha para aquele início dos anos 1980, Maluf agitando maquetes de viadutos, Tancredo com voz baixa em ginásios abafados, multidões nas diretas, votos no colégio eleitoral, boletins médicos na TV. Uma pergunta retorna: valia a pena tanta aposta num homem só? A resposta, curiosamente, não está apenas nele. Está no que veio depois. Na Constituição de 1988, nos governos eleitos e derrotados nas urnas, nas alternâncias de poder, nas crises e recomposições sucessivas. Tudo isso, o conjunto irregular e tenso da democracia brasileira, é parte de sua obra mais duradoura. O relógio que lhe negou dias de governo concedeu ao país, em troca, décadas de experiência democrática e, num mundo em que projetos autoritários insistem em reaparecer, isso, por si só, é uma vitória que nem a morte conseguiu tirar de Tancredo de Almeida Neves, nem entregar a Paulo Maluf.